Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor mestre Raimundo Pacheco, eu sou biólogo graduado pela Universidade Federal do Pará e fiz mestrado no Laboratório de Vírus Respiratórios do Instituto Evandro Chagas. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o diagnóstico molecular do coronavírus 2 associado à Síndrome Respiratória Aguda Grave, ou simplesmente o tão conhecido atualmente SARS-CoV-2. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre os principais tópicos referentes à ferramenta que tem sido muito utilizada para diagnosticar casos da Covid-19. Me acompanhe aqui, por favor. Olha só, vamos falar um pouquinho do vírus nesse começo. O coronavírus, gente, ele é uma partícula, ele é formado por uma partícula viral esférica, ou seja, é um vírus arredondado, e essa esfera que forma a partícula viral, ela tem algumas proteínas na sua superfície. Essa partícula viral, ela tem de 120 a 160 nanômetros, e o coronavírus ele é um vírus envelopado, ele apresenta um envelope lipídico. Essa aqui é uma imagem ilustrativa da partícula viral. Aqui ao lado vocês podem ver uma micrografia, que é uma foto tirada no microscópio eletrônico, onde a gente pode observar aqui nessa imagem, que é uma ampliação desta parte aqui, as partículas virais no meio intracelular. Vamos falar um pouquinho sobre as proteínas que compõem a partícula desse vírus. Olha como é interessante, gente. Primeiro, a gente tem bem aqui em verde o material genético do vírus, que é um RNA de fita simples e polaridade positiva. Este RNA está associado com uma proteína que a gente chama de proteína N, formando o que a gente vai chamar de nucleocapsídeo ou nucleoproteína. O que é um nucleocapsídeo, professor? É quando eu tenho o RNA, material genético do vírus, associado à proteína N. E quando eles se associam, eles formam uma estrutura helicoidal, olha. Lembra um pouco a estrutura do material genético, do nosso material genético, que é o DNA. É uma dupla hélice, mas aqui é uma hélice simples, que tem de 9 a 11 nanômetros de diâmetro. Existe uma proteína muito famosa do coronavírus, que está sendo utilizada, inclusive, como antígeno para as vacinas, e ela é o alvo de alguns medicamentos antivirais que estão em desenvolvimento também, que é a famosa proteína S. Esse S vem do inglês spike. Lembra um espinho. Ela é uma proteína trimérica. O que isso quer dizer? Ela tem 3 porções. Ela tem 3 partes na mesma proteína. Alguns livros, algumas literaturas relatam que ela tem forma de clava ou pétala. E aí, a distribuição da proteína S sobre a partícula viral faz com que ela se pareça com uma coroa quando vista ao microscópio. Daí vem o nome deste patógeno, coronavírus, por conta da proteína S, que imita o formato de uma coroa. Nós também temos aqui uma proteína que é uma glicoproteína de membrana, a proteína M, que está aqui destacada em azul. Aqui é uma proteína transmembrana nesse envelope viral. Uma proteína de matriz, ela ajuda na estabilização dessa partícula. Agora, para finalizar, nós temos a proteína E, que é uma proteína que está presente aqui no envelope. Essa proteína ela tem um formato de poro e permite a passagem de íons para dentro da partícula viral durante o processo replicativo, durante a multiplicação desse vírus nas células hospedeiras. Tudo bem? Agora, o genoma viral, que está representado aqui nessa figura esquemática, ele é um genoma, lembra, de RNA, de fita simples e polaridade positiva. O que isso quer dizer? Que ele tem o mesmo sentido do RNA mensageiro que as nossas células apresentam. Então, toda vez que um vírus tiver o RNA de sentido positivo, a gente diz que o RNA viral ele é um RNA infeccioso.
que só o material genético do vírus, em contato com os ribossomos celulares, já pode ser já pode ser replicado e traduzido. Transcrito não, é traduzido o termo correto. Olha só, toda vez que a gente vai fazer o diagnóstico molecular de algum patógeno, através da PCR, a gente tem que conhecer muito bem o material genético do patógeno que a gente está estudando, para saber qual é o pedaço do genoma que a gente vai amplificar, que a gente vai aumentar a quantidade diversas vezes durante a PCR, para que a gente possa detectar ele, ou no gel de agarose, ou na PCR em tempo real, na tela do computador. E aí, o que a gente pode observar aqui? Esse genoma, ele apresenta aqui essas duas porções, cada quadradinho desse é uma parte gênica, tá bom? Aqui a gente tem duas regiões que a gente vai chamar de ORFs, que são regiões responsáveis por traduzir e codificar proteínas não estruturais, ou seja, proteínas que não formam a estrutura do vírus. Nenhuma proteína que vai ser sintetizada por esse segmento aqui está presente naquela imagem que eu te mostrei anteriormente. Aqui eu vou ter principalmente enzimas que vão trabalhar como RNA polimerases, vão ajudar na construção de cópias do genoma do vírus, para que ele seja montado em uma nova partícula no final do ciclo replicativo. Então, aqui a gente tem o complexo da polimerase sendo expresso, sendo codificado, quando o RNA é lido por ribossomos da célula hospedeira. Então, seguindo esse raciocínio, os genes das proteínas codificadas pelo coronavírus, eles são lidos numa ordem. Então, eles são lidos sempre nesse sentido aqui. Primeiro, são traduzidas as polimerases, olha, pol de polimerase. Depois, a gente vem com a tradução das proteínas estruturais que eu te mostrei anteriormente na partícula viral. Quem são? Pela ordem. A proteína S, a proteína E, a M, a N, e a gente finaliza a leitura na região 3' desse RNA mensageiro. Professor, por que eu preciso saber disso? Para que, na hora que eu estiver explicando sobre o alvo que vai ser amplificado na PCR, vocês entendam que é um pedaço do genoma do coronavírus que vai ser detectado no diagnóstico. Não vai ser todo o genoma, é somente um fragmento, somente um gene que a gente detecta. E o que determina o gene que eu vou escolher, professor? Eu tenho esse genoma aí, que segundo a literatura, gente, é um dos maiores RNAs virais que a gente conhece. É um RNA muito grande. O que determina o alvo da minha PCR, o gene que eu vou escolher, é um gene que sofre poucas mutações. Ele é um gene conservado, que não se modifica tanto ao longo do tempo. Por quê? Se eu escolho um gene que está num sítio do RNA do vírus, que sofre muitas mutações, o meu teste não vai conseguir detectar. Porque a PCR ela é planejada para detectar sempre um gene específico. Se aquela sequência de nucleotídeos se modifica, a PCR deixa de detectar. E aí a gente pode ter resultados falsos negativos. Tudo bem? Então, depois que a gente já conheceu o vírus e o seu genoma, quais são as amostras biológicas que eu preciso coletar de um paciente para conseguir investigar a presença do RNA viral em seu interior? Vamos entender isso agora? Essa parte de coleta a gente chama de coleta de espécimes clínicos, porque o paciente está com sinais e sintomas clínicos daquela patologia, no caso, a COVID-19. Agora, olha só, aqui a gente tem um fluxograma desde a coleta das amostras até o seu diagnóstico e caracterização. Presta atenção, o paciente manifesta sintomas e ele é encaminhado ou procura por conta própria um serviço de saúde onde vai ser feita a coleta da sua amostra.
À medida que o paciente parte para o tratamento, essa coleta é encaminhada para o laboratório para que seja testada através da PCR. E se o laboratório tiver condições, ou se for um laboratório particular ou um laboratório de pesquisa, além do diagnóstico, além da detecção do material genético do vírus na amostra do paciente, será feito o sequenciamento, para que eu possa dizer, olha, esse vírus aqui ele é mais parecido com o vírus que veio da Ásia, ou ele é mais parecido com o vírus que veio da Europa, o que a gente chama de caracterização viral. Via de regra, os laboratórios eles estão fazendo somente a detecção, estão indo somente até a PCR, tudo bem? Então, será que eu posso coletar fezes do paciente para fazer o diagnóstico molecular? Sim, apesar de não ser a amostra mais apropriada para esse cenário epidemiológico. Talvez em outro momento as fezes possam ser enviadas pelo paciente ao laboratório para o diagnóstico. Porque eu tenho artigos que descrevem a detecção do vírus em pacientes com pneumonia através das fezes e em pacientes assintomáticos. Então, isso mostra o que para a gente? Mostra que pessoas infectadas pelo coronavírus, sejam elas assintomáticas ou sintomáticas, podem excretar grande quantidade desses vírus pelas fezes, tudo bem? Só que as fezes não estão sendo utilizadas neste momento, tá? Uma outra ferramenta que a gente pode utilizar para coletar amostras de paciente é esta aqui, olha, que a gente chama de suave combinado, que é a combinação de um suave nasal com um suave oral. O que é um suave? É uma haste flexível com material absorvente na ponta, semelhante a um cotonete. Então, a gente utiliza esses suaves, essas estruturas, para coletar células que estão presentes na secreção respiratória do paciente e esperando que encontremos vírus dentro dessas células, tá? Então, nós utilizamos 3 suaves, 2, um para cada narina, fazendo suave nasal, esfregando em movimentos circulares. Olha, a gente insere mais ou menos até aqui no paciente essa haste flexível. Alguns reclamam um pouco. Eu fiz isso diversas vezes no meu mestrado, coletando amostras para vírus influenza, que era o meu vírus de estudo na época. E o terceiro suave, gente, ele é colocado lá na faringe, na garganta do paciente, uma região que a gente vai chamar de orofaringe. E aí esses 3 suaves, após a coleta, vão ser colocados aqui nesse tubo Falcon, de tampa de enroscar. Dentro desse tubo aqui, gente, eu tenho uma substância que vai manter essas células vivas e impedir o crescimento de bactérias e fungos junto dos nossos suaves, onde está a amostra do paciente. Para essa substância aqui, a gente vai chamar de meio de transporte viral. E aí eu posso colocar no freezer esse tubo com os suaves e o meio de transporte viral até que ele seja encaminhado ao laboratório para ser feita a PCR. Uma outra forma de coletar secreções respiratórias é o aspirado de nasofaringe, onde eu tenho um tubo com meio de transporte viral acoplado a uma fonte de vácuo e 2 catéteres. Um catéter eu insiro na narina do paciente até a nasofaringe, até aqui mais ou menos, olha só na imagem. E o outro está ligado a uma fonte de vácuo, que é uma bomba semelhante àquelas de fazer nebulização. Eu aperto o botão, essa bomba gera um vácuo e aspira a secreção nasal do paciente. Por isso que o nome é aspirado de nasofaringe. Essa secreção cai dentro do tubo, eu retiro a tampa que tem o catéter e enrosco uma tampa nova. E aqui dentro eu tenho aquele mesmo meio de transporte viral que eu te expliquei anteriormente. Mas a gente sabe que nesse cenário de pandemia, muitos pacientes estão indo para intubação, estão recebendo ventilação mecânica invasiva.
E o paciente que está entubado, que não deu tempo de eu fazer a coleta, antes de ele sofrer o processo de intubação, o que eu faço? A gente pode fazer um lavado broncoalveolar, que é uma amostra do trato respiratório inferior do paciente. Então, de novo, é aspirada aquela secreção, mas agora aqui da região dos brônquios, tá? Quando eu me refiro à secreção, muita gente pensa logo vulgarmente em catarro, em muco purulento. Nem sempre esse muco está purulento, gente, tá bom? Às vezes ele está simplesmente esbranquiçado, tá? E aí esse muco, olha aqui, ó, ele é armazenado num tubo, vai ser colocado em contato com o meio de transporte para aumentar sua viabilidade, para que ele fique viável mais tempo, até a chegada no laboratório. Em pacientes que vão a óbito para casos de confirmação da causa-mortes, é importante coletar fragmentos de tecido ou um tipo de amostra que a gente chama de pós-mortem, tá? Só que, presta atenção, vocês acompanham nos noticiários que muitas pessoas estão indo a óbito com suspeita da Covid, mas esse material não é coletado para teste, porque não dá, gente. A demanda é muito grande dos laboratórios. E aí, que em outros cenários epidemiológicos, a gente pode fazer isso. A pessoa faleceu e o médico está com suspeita que tenha sido por Covid, mas não deu tempo de testar em vida. Ele coleta um fragmento do pulmão da pessoa e envia ao laboratório para que, a partir desse tecido, a gente consiga detectar o material genético do vírus no interior dessas células. É uma outra possibilidade também. Porém, neste cenário de pandemia, a amostra de escolha está sendo a secreção respiratória, principalmente o SWAB combinado, o SWAB nasal com o SWAB oral. E lembra que eu te falei sobre o meio de transporte viral? Aqui a gente tem todos os reagentes que estão compondo esse meio. Lembra, eu tenho substâncias que vão nutrir as células que estão junto com a secreção do paciente e eu tenho também antibióticos e antifúngicos para que não haja contaminação desse meio contendo a amostra do paciente. Então, aqui a gente tem esses reagentes descritos, tá bom? E o diagnóstico molecular? Conheço o vírus, sei qual é o alvo do genoma dele que nós podemos utilizar para diagnosticar. Já sei quais são as amostras, os espécimes clínicos que eu posso coletar. No laboratório, o que a gente vai fazer? Olha como é interessante, pessoal. A título de curiosidade, aqui no Pará, somente 2 laboratórios estão fazendo a PCR, que a gente chama de PCR em tempo real. É um desdobramento daquela PCR convencional para o diagnóstico do coronavírus. Um deles é o LACEN, o Laboratório Central do Pará, que está localizado ali no Augusto Montenegro, e o outro é o Instituto Evandro Chagas. Aí tu pode me falar, professor, mas eu já vi gente testando no Amaral Costa, testando no Paulo Azevedo. Só que o equipamento que realiza o teste ele é caríssimo. Tá? Os reagentes também são caríssimos, são reagentes, são moléculas que são muito caras. Então, o orçamento para uma PCR em tempo real, desde o equipamento, os reagentes, chega a mais de R$ 500 mil. E os laboratórios particulares eles não têm esse investimento aqui no Pará. O que esses laboratórios Amaral Costa, Som Diagnóstico estão fazendo? Eles coletam a amostra do paciente e mandam para outro estado fazer a PCR em laboratórios com maior estrutura. Tá? Então, os laboratórios públicos que realizam aqui são esses aqui. O Instituto Evandro Chagas, essa é uma imagem do campus Belém, ali no Almirante Barroso, só que o laboratório de vírus respiratórios fica no campus Ananindeua, ali na BR. No Brasil todo, estão credenciados, são os centros de referência para o diagnóstico do coronavírus, o Evandro Chagas, aqui no Pará, a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e o Instituto Adolfo Lutz, lá em São Paulo. Com o aumento da demanda, muita amostra necessária, sendo necessária fazer o teste, o Ministério da Saúde treinou e credenciou outros laboratórios também. Então, tem algumas universidades que estão colaborando e outros centros de pesquisa também.
Então, gente, lembra, antes da gente amplificar o material genético do vírus, eu preciso tirar ele lá de dentro do vírus. E o vírus está dentro da célula do paciente. Porque te lembras aí, vírus é parasita intracelular. E as células do paciente que estão presentes naquela secreção que a gente coletou, elas apresentam um sistema endomembranar, apresentam bicamadas fosfolipídicas, apresentam organelas membranosas com glicídios e proteínas. E o vírus, gente, ele é formado por proteínas, lipídios, no caso do coronavírus, que é um vírus envelopado, e apresenta o ácido nucleico. E o nosso alvo é o ácido nucleico viral, o RNA viral. Como é que eu vou ultrapassar essas barreiras para obter o RNA puro? Ele não pode ter nenhum resquício de célula ou de partícula viral. Ele tem que ser puro, só o gene, para que eu possa amplificar lá na PCR. Então, a gente lança a mão de uma ferramenta chamada de extração de ácido nucleico. A gente vai extrair de dentro desse universo celular somente o RNA puro do vírus. E como é que isso é feito? Existem duas formas. Uma delas, eu posso usar reagentes que são reagentes que nós já possuímos no laboratório, como alguns detergentes, álcool a uma certa concentração, algumas enzimas, mas atualmente, para otimizar o processo e para aumentar a confiabilidade da extração, para que eu consiga um RNA mais puro no final, nós estamos utilizando os kits de extração que são vendidos comercialmente. Então, eu tenho uma caixinha que já vem com todos os reagentes para que eu possa misturá-los com a amostra do paciente e, ao final do processo, obter um RNA puro, sem nenhum resquício de contaminação por outra molécula biológica. Presta atenção aqui. Aqui eu tenho colunas, que são, na verdade, aqui eu tenho os tubos, onde eu vou acrescentar a amostra do paciente, junto com todos esses reagentes que vão ser pipetados aqui dentro. E eu tenho colunas, olha. À medida que eu vou adicionando álcool, vou adicionando substâncias detergentes aqui e tampões que vão estabilizar o pH, assim como enzimas proteases, eu vou deixando o RNA do vírus preso bem aqui nessas colunas, olha. Bem aqui essa parte branca onde eu estou passando o mouse, pessoal, é uma coluna de sílica. E a sílica, ela por interações químicas e moleculares, ela consegue fazer com que o material genético do vírus ele fique preso bem aqui, ó. Então eu vou adicionando os reagentes, vou tirando os resquícios de célula e da partícula viral e o material genético vai ficando preso aqui. No final do processo eu coloco uma substância e centrifugo esse tubo para fazer com que o RNA se solte de lá e fique flutuando numa solução. Vamos entender como é que isso acontece? Olha só. Aqui nessa imagem a gente tem o título Extração de RNA com colunas. Aqui eu tenho um tubinho, onde eu vou tirar em média 200 ml daquela amostra que eu coletei do paciente. Então eu pego aquele meio de cultura, desculpa, meio de cultivo viral, meio de transporte viral, retiro 200 ml de lá e coloco nesse tubinho aqui, ó. E aí, a esse tubinho, eu vou acrescentar substâncias reagentes que vão me ajudar a lisar as células, tá? Vão me ajudar a degradar proteínas e vão me ajudar a romper a partícula viral. E aí tudo vai ficar misturado numa solução só. O RNA, resto de célula e resto de partícula viral. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou retirar essa solução daqui desse tubo, vou colocá-la em contato com aquela coluna de sílica. Porque lembra, eu quero manter o RNA puro aqui e ir lavando a coluna para que saia resquício de célula e de partícula viral e no final tenha só o RNA. Eu vou adicionando reagentes na coluna, coloco ela em cima do tubo e ponho para centrifugar. E essa força de centrifugação faz com que eu produza um sobrenadante que vai ser filtrado na coluna, que vai ter os restos celulares. E o meu material genético vai ficando preso aqui.
Então, eu vou lavando a coluna, adicionando reagente, centrifugando, e o que não é o meu RNA de interesse vai descendo. Ele vai ficando lá no sobrenadante, desculpa, lá no final, no fundo do tubo, na verdade. E lá na coluna fica presa o RNA. E aí, no final do processo, depois que eu tenho certeza que eu já tirei todos os possíveis contaminantes, eu vou lavar a coluna para que o RNA fique flutuando, olha, fique eluído aqui nessa solução. Então, nesse momento de extração, eu uso os reagentes, uso a centrífuga, que é para descer os contaminantes, descer os resquícios de célula, e no final, que eu lavei toda a coluna onde o RNA estava preso, eu vou eluí-lo, eu vou deixar flutuando numa solução. Olha aqui o que é a coluna que eu falo para vocês, olha. Isso aqui é um tubinho, eu encaixo a coluna dentro do tubo, olha. E à medida que eu vou colocando a amostra do paciente aqui, e vou lisando, e vou rompendo todas aquelas barreiras que eu te mostrei anteriormente, olha aqui, olha. O material genético, nesse caso aqui eu estou representando o DNA, mas lembra que o nosso vírus é de RNA, vai ficando preso a essa coluna de sílica aqui, ó. Olha os átomos de silício, oxigênio e o sódio, porque eu tenho uma alta concentração de sais. É para poder fazer com que o material genético grude nessa coluna de sílica aqui também aqui. E aí eu vou jogando os reagentes, vou lavando a coluna, desvanecendo os resquícios de célula, e aí eu vou, no final, fazer o quê? Usar um reagente que vai fazer com que o material genético se solte daqui e caia numa solução livre de resquício celular, livre de proteína, porque eu tenho que ter o RNA puro. Algumas pessoas chamam esse processo de purificação do RNA viral, tá? Mas o termo mais apropriado é extração do RNA. Então, nesse tubinho final, eu vou ter só o RNA flutuando em água livre de RNases, que são enzimas que vão digerir o RNA. Então, se elas não estão presentes, esse RNA está seguro e ele está estável aqui nessa solução. Olha só, antes da gente partir para PCR em tempo real, a gente precisa lembrar de alguns detalhes importantes. O que é PCR, professor? É reação em cadeia da polimerase. É um tipo de reação química que acontece in vitro, para imitar o processo de duplicação do DNA, que a gente chama de replicação, que acontece dentro das nossas células. Então, eu faço no laboratório um processo que acontece normalmente dentro das nossas células. Então, replicar é fazer o material, fazer réplicas, cópias, se duplicar. Lá no laboratório, a gente chama esse processo de amplificação. Eu faço amplificar, eu amplifico, eu faço amplicos, eu faço várias cópias para que eu consiga observar, entre aspas, uma maior quantidade do material genético do vírus. Pensa, quantas células eu coletei naquela amostra do paciente? Será que todas as células tinham partículas virais? Quantas partículas virais? Se for um paciente que a coleta foi realizada no começo do ciclo do vírus, eu não vou ter muitas partículas lá. Então, para que eu consiga detectar esse genoma viral, eu preciso transformar aquelas poucas partículas em muitas, para que ele possa ser detectado no nosso teste diagnóstico. Então, a gente chama isso de amplificação do genoma viral. Olha que interessante agora. Presta atenção, vamos relembrar a biologia do vírus para entender como é que é feito o processo. O genoma vírus, desculpa, o genoma vírus não. O genoma do vírus, ele é um genoma de RNA. E a PCR, ela amplifica a DNA. Então, como é que faz agora? Desiste do diagnóstico? Não. Em laboratório, a gente precisa pegar o RNA e transformar em DNA. Eu tenho certeza absoluta que tu já viste esse processo acontecendo lá nos retrovírus, que fazem transcrição reversa. É um vírus de RNA que produz DNA. E a gente consegue fazer isso em laboratório, num processo que a gente chama de transcrição reversa. A gente pega o RNA do vírus,
e dá condições para que ele produza, polimerize um DNA. E esse DNA que é produzido a partir do RNA viral, esse V de viral, a gente chama de cDNA, ou DNA complementar. Por que ele é complementar? Porque ele vai ser produzido usando como molde esse RNA. E lembra, os ácidos nucleicos eles são formados de nucleotídeos e estes nucleotídeos têm bases nitrogenadas. E essas bases nitrogenadas se combinam, seguindo o mecanismo de complementaridade das bases. Então, aqui, se no RNA eu tenho essa sequência de nucleotídeos aqui, de bases, o DNA que vai ser produzido a partir desse RNA tem que respeitar essa complementaridade. Então, lembra que a adenina se combina com a timina. Lembra que no RNA eu tenho a uracila. E aí essa uracila ela vai se combinar com quem no DNA que a gente está formando? Com a adenina. E a guanina aqui vai se combinar com uma citosina. E assim por diante, usando esse molde, eu produzo um DNA complementar, que tem essa sequência, que é complementar a esta aqui. E aí, a partir desse cDNA, eu posso fazer a amplificação. Eu posso produzir várias cópias, vários amplicons para detectar. Isso tudo no laboratório é feito dentro desse aparelho aqui, que a gente chama de termociclador automático. As condições que eu vou dar para que essa reação aconteça são condições químicas e condições de temperatura. Então, eu dou reagentes químicos para que eu possa produzir várias cópias de DNA e também eu altero, na verdade, as temperaturas para que eu consiga manipular esse material genético e ele consiga produzir, se transformar em muitas cópias. Isso tudo acontece aqui dentro do termociclador automático. Então, eu programo o aparelho e ele vai produzindo várias cópias num processo que a gente chama de reação em cadeia da polimerase. A polimerase, lembra, todas as moléculas que têm esse sufixo ase são enzimas. E sempre o prefixo diz o que ela faz. Diz qual é o mecanismo ou sobre qual substrato essa enzima vai agir. Polimerase, ela produz polímeros de ácidos nucleicos. Tudo bem? Então, o que eu preciso dar para que a reação aconteça? Quais são os reagentes que a gente vai colocar? Normalmente, a mágica acontece dentro desse tubo, que é chamado de tubo Eppendorf, onde eu vou fazer com que aconteça a amplificação do material genético, no caso cDNA, né? Transformação do RNA para DNA e depois esse DNA amplificado, em meio aquoso. Eu não quero imitar o que acontece dentro das nossas células, então eu preciso estar em meio aquoso. Aqui, em água, eu vou colocar o ácido nucleico extraído, que vai ser o molde, vai ser o que a gente vai usar de cópia. A partir dele, a gente vai vai ser um molde para fazer várias cópias. Pode ser o DNA ou o RNA. No nosso caso, como a gente está falando do coronavírus, a gente vai usar o RNA, que a gente extraiu, purificou lá da extração. Eu vou colocar aquela solução aqui dentro. Eu vou precisar de ter enzimas, que são as polimerases. Uma enzima, lembra, não é um vírus de RNA? Eu vou precisar ter uma enzima para transformar esse RNA em DNA, que a gente vai chamar de transcriptase reversa. Depois que a gente fizer essa transformação aqui dentro do tubo, na reação, eu vou precisar de uma TAC-DNA polimerase para transformar DNA em mais cópias de DNA. E esse nome TAC para essa enzima é porque ela não é uma enzima eucariótica. Ela é uma enzima retirada de uma bactéria que a gente chama de termos aquáticos. Pesquisadores estudando aqueles lagos termais que existem em algumas regiões do planeta perceberam que existiam bactérias que sobreviviam àquelas altas temperaturas. E essas bactérias apresentavam enzimas que conseguiam resistir ao aumento excessivo de temperatura. Enzimas que a gente chama de enzimas termoestáveis.
E estas enzimas termoestáveis, elas têm uma característica diferente. Lembra de quando tu estudaste bioquímica que as enzimas, elas podem sofrer um processo de desnaturação caso sejam submetidas a altas temperaturas. Então, essa enzima da bactéria termos aquático, ela consegue resistir a uma variação de temperatura maior, que é o que vai proporcionar aqui dentro desse tubinho a amplificação do genoma, vai ser variação de temperatura. Então, tinha que ter uma enzima que suporta essas variações. Então, eu acrescento essas enzimas aqui. Lembra, se eu quero produzir cópias de material genético, cópias de DNA, eu tenho que dar os nucleotídeos, porque de onde vai ser formada uma nova fita se eu não tenho os nucleotídeos? Então, a gente acrescenta os desoxinucleotídeos, ou simplesmente DNTPs, que são o ATP, que tem a adenina, TTP, que vai ter a timina, CTP, que tem a citosina, e GTP, que tem a guanina. Então, eu estou dando todas as condições, todos os elementos químicos necessários. Eu vou precisar ter o cloreto de magnésio também misturado aqui, porque ele é um doador de íons magnésio. E lembra, o magnésio ele é um sal mineral, ele é um íon catiônico. Este íon ele é importante porque lembra também das aulas de bioquímica. Os íons eles ativam enzimas. Essas enzimas aqui elas necessitarão ser ativadas. E quem vai ativar vai ser um cofator. E esse cofator é um íon. Esse cofator enzimático vai funcionar como um ativador. Ele vai fazer as enzimas funcionarem. Então, tem que ir junto com a nossa mistura. Essa mistura a gente costuma chamar rotineiramente em laboratório simplesmente de mix. Vamos preparar a mix da PCR. Quer dizer o quê? Que a gente vai misturar os reagentes. E, por fim, nós acrescentamos os primers, que são iniciadores. O que é isso? São oligonucleotídeos. Óligo de poucos nucleotídeos. Então, eu coloco um pedacinho de material genético que eu desenhei, que eu mandei sintetizar, para que a partir dele seja produzida a fita complementar. Então, supondo que essa amostra do paciente que a gente extraiu tenha RNA do vírus, esse RNA ele vai ser o nosso molde. Mas eu preciso dar um pedacinho onde vai começar a ser produzidas as cópias. Esse pedacinho de onde a gente vai produzir a fita complementar, a gente chama de primer ou iniciador, que é uma sequência de DNA ou RNA, no caso dessa primeira transformação aqui do RNA para o DNA, tá? Que vai ter algumas bases nitrogenadas, de onde vai partir a minha síntese da fita complementar. Você já vai entender isso com calma quando eu passar para o próximo slide. Então, eu faço toda essa mistura e coloco esse tubo no termociclador. E aí, lá dentro do termociclador, a variação de temperatura vai ativar a reação química que a gente chama de reação em cadeia da polimerase. Então, olha aqui novamente. A gente tem um material genético, lembra que o vírus é de RNA, mas aqui a gente está representando com DNA, só para ficar didático. Eu tenho a amostra de DNA, todos os reagentes necessários dentro do tubo. E aí eu uso o termociclador, e lá dentro vão acontecer os ciclos da PCR. A PCR, gente, se eu quiser representá-la aqui a gente está representando um ciclo só. Então, começou e terminou uma reação. Ela tem 3 fases. Olha como é simples. Primeiro, depois que eu produzi o DNA já a partir do RNA, esse DNA é uma dupla fita unida por ligações de hidrogênio. E aí, eu preciso separar esse material genético para fazer cópias, igual a gente observa no processo de replicação do DNA dentro das nossas células. Mas só que eu estou fazendo isso onde? Dentro do termociclador. Lá a gente tem enzimas que são as helicases dentro das nossas células. Aqui eu não tenho helicase, mas eu sei, a história da molécula do DNA me diz que se eu aumento muito a temperatura onde está o DNA, eu vou fazer com que essas fitas se separem.
Então, o aumento da temperatura causa um processo que a gente chama de desnaturação do DNA. Então, toda vez que eu aumento a temperatura aqui dentro do termociclador, que vai influenciar aqui no tubinho, a 95 graus Celsius, eu consigo separar as duas fitas. Quando eu separo, quando eu desnaturo as duas fitas, eu tenho que dar condições para que, a partir dessa fita e desta aqui de baixo, eu produza uma fita complementar. E aí? Aí que vai entrar o papel dos primers, ou dos iniciadores. Olha, cada sequência pequena, complementar a essa sequência molde, vai se ligar aqui nessa extremidade da fita de cima, olha onde eu estou passando o mouse, e na extremidade da fita de baixo. E aí, a partir desse iniciador, eu vou iniciar a extensão de uma nova fita. Só que presta atenção em um detalhe. Para que esses primers se liguem aqui, se complementem com as fitas de DNA, eu vou precisar mudar a temperatura. Eu vou precisar reduzir essa temperatura para 55 graus Celsius, que é uma temperatura mais baixa e vai fazer com que essas fitas não se liguem novamente. Mas eu vou proporcionar as condições ideais para que ocorra o anelamento desse primer, ou a hibridização aqui, ó. Quando o primer se liga a 55 graus Celsius, a gente chama isso de anelamento. E agora, como é que eu faço para crescer uma nova fita daqui? Através de quem? Da polimerase, que vai adicionar o quê? Nucleotídeos a esse espaço vazio, nos dois sentidos, nas duas fitas. E aí, para que a polimerase trabalhe e esses nucleotídeos sejam adicionados, eu de novo vou variar a temperatura. Para quanto agora? Para mais. De 55, o aparelho vai fazer com que a temperatura chegue a 72 graus Celsius. E aí, nesta temperatura, a TAC vai trabalhar na sua capacidade máxima. É o ponto ótimo de funcionamento dessa enzima. Ela vai sair polimerizando novas fitas, adicionando novos nucleotídeos. E olha só, de duas fitas, agora eu tenho 4. De uma molécula, eu formei 2, num processo que a gente chama de extensão, que é realizado a 72 graus Celsius. Eu sintetizei uma nova fita de DNA para cada uma das fitas mães, para cada uma das fitas moldes. Então, no final de um ciclo de PCR, que segue essas 3 fases, eu tinha uma cópia no início, no final vou ter 2. Isso é a reação em cadeia da enzima polimerase. Tudo bem? Muito legal. Agora, como é que isso acontece sendo mais específico? Vamos aprofundar um pouquinho mais? Olha como é interessante. Olha. Aqui eu tenho a reação em cadeia da polimerase precedida de transcrição reversa. Lembra que tem que ter uma transcrição reversa para que o RNA do vírus se transforme em DNA. E aí, essa imagem ilustra como é que isso vai acontecer. Olha que interessante. Imagina que a gente pegou um paciente que tem uma amostra positiva, uma amostra que tem material genético do vírus, que a gente conseguiu obter e purificar depois da extração. E aí aqui a gente tem um RNA no sentido 5' 3'. Lembra que os RNAs eles são fitas simples, nesse caso aqui, mas eu posso ter RNA de fitas duplas. Os RNAs de fitas simples eles têm um mecanismo de estabilidade que é o quê? Na hora que esse RNA está sendo transcrito, na cauda, na região 3', são inseridas aqui várias adeninas, vários nucleotídeos A. E esses nucleotídeos eles vão formar aqui o que a gente chama de cauda poli-A, que vai dar estabilidade para esse RNA de fita simples. É o RNA do vírus. O vírus também faz isso. E aí, se aqui eu sei que eu tenho vários As, qual seria o iniciador que eu colocaria aqui para sintetizar a partir do RNA uma fita de DNA? Qual primer eu usaria? Eu vou usar o primer que tem vários T's. Porque lembra, o sentido da síntese, da polimerização do DNA é do sentido 5' para 3'. Então, eu vou usar aqui essa cauda 3' para colocar um oligonucleotídeo que seja complementar a ela no sentido oposto. Se aqui é 5', eu vou ter que colocar um
de 3 para 5 embaixo, mas só que a polimerização vai acontecer nesse sentido. Ó. 5 linhas, 3 linhas da fita complementar. Então, se eu tenho vários As, eu coloco vários T's. Então, o primer que vai fazer a transcrição reversa, que vai ser utilizado como iniciador na transcrição reversa, ele vai ser um primer TTTT. Um primer que tem o dinucleotídeo timina, que é complementar essas adeninas aqui. E aí eu preciso do que agora? Da enzima que polimerize DNA a partir de RNA, que a gente chama de transcriptase reversa, porque ela vai fazer a transcrição inversa, a transcrição ao contrário. Porque o que é a transcrição? É pegar DNA e produzir RNA. Isso é transcrição. Se eu faço isso ao contrário, eu chamo de transcrição reversa. E aí, eu já tenho o iniciador, eu já tenho a enzima que vai ajudar a polimerizar. O que está faltando? Estão faltando os DNTPs, os nucleotídeos que são complementares à minha fita de RNA molde, que vão servir para alongar essa cadeia. Agora, acompanha na próxima imagem. Olha só, aqui a transcrição reversa acontecendo. A polimerase vai se locomovendo e vai adicionando nucleotídeos. Então, olha, se aqui eu tenho um A no RNA, na fita complementar que está sendo sintetizada de DNA, vou precisar ter um T. C com G, G com C, uracila no RNA, adenina no DNA na fita complementar. C com G, G com C, uracila de novo com adenina e adenina no RNA com timina na fita complementar. Aí olha a mágica acontecendo, pessoal. A transcriptase terminou de inserir os nucleotídeos e opa, olha, em cima eu tenho um RNA que a gente chama de RNA híbrido, porque ele está ligado aqui embaixo com uma molécula de DNA. Professor, como eu sei que é DNA? Porque eu não tenho nenhuma uracila aqui embaixo. Olha. Lembra? A uracila é exclusiva do RNA. Então, aqui eu vou ter as timinas. Então, eu tenho uma fita simples de DNA aqui embaixo. E agora, elas vão ficar unidas para sempre? Não. E aí, entra uma próxima fase da nossa reação em cadeia. Eu separo esse DNA complementar do RNA e eu não vou mais utilizar o RNA do vírus. A informação contida aqui, ela foi transcrita de forma reversa para um DNA complementar. Olha aqui o DNA complementar. E a partir desse DNA, eu vou produzir várias cópias no processo que a gente chama de amplificação específica agora. Professor, mas não vai mudar, não era RNA do vírus, como é que vai ter um DNA agora? Não muda, porque lembra, a informação contida no RNA viral, ela foi transmitida para esse DNA, tá bom? Ela só está escrita de outra forma. E aí, depois disso, a gente já pode prosseguir para a amplificação. O diagnóstico do coronavírus ele é um diagnóstico um pouco mais moderno, ele utiliza um tipo de PCR mais atualizado, vamos dizer assim, e também ele é fruto, é um desdobramento da PCR mais antiga. Na PCR antiga, dentro do termociclador, depois que acontecem as variações de temperatura, eu não consigo dizer, tirando a minha amostra de lá, tirando o tubinho com a amostra do paciente, se amplificou ou não. Porque eu tenho só um tubo, uma solução transparente. Tenho água com enzima e talvez material genético amplificado lá dentro. Na PCR normal, na convencional, eu tenho que pegar aquele material amplificado, teoricamente, né? E colocar um intercalante, colocar uma substância que se intercale à fita de DNA e correr o que a gente chama de uma eletroforese. É aquela reação, né, aquela técnica que a gente produz um gel de agarose, né, na maioria das vezes, mas pode ser poliacrilamida também, só que para DNA a gente usa mais agarose. Eu marco o DNA, se estiver presente na amostra do paciente, com um intercalante. E aí eu coloco, aplico a amostra do paciente mais o intercalante dentro do gel. Aí eu submeto esse gel a uma corrente elétrica que vai fazer com que essa molécula de DNA se desloque em relação ao polo positivo. A gente faz uma corrida eletroforética. E aí que, depois dessa corrida,
eu submeto esse gel a uma radiação ultravioleta para que aquele intercalante, aquela substância que se grudou, se tiver material genético na amostra do paciente, ela brilhe, ela emita uma luminosidade, uma espécie de fluorescência. E aí, se a amostra brilha, eu consigo dizer que ela é positiva, porque se a amostra fosse negativa, quando o intercalante procurasse material genético, ele não ia encontrar, e aí depois da eletroforese eu não ia conseguir observar, detectar se tinha material genético ou não. Então, só vão ser detectadas na eletroforese amostras positivas, as negativas não vão brilhar, não vão emitir luminosidade. Mas aí que está o pulo do gato, gente. Eu já demorei mais ou menos umas 2 horas para fazer aqueles ciclos, em média são 40 ciclos numa PCR. E aí, depois que eu tiro a minha amostra, eu tenho que fazer mais uma outra reação química. Eu preciso fazer a eletroforese. Isso leva muito tempo. Aí descobriram um desdobramento disso, que se chama PCR em tempo real. Que o que muda? À medida que a minha amplificação vai acontecendo aqui dentro do termociclador, eu consigo acompanhar isso no computador. Eu consigo acompanhar a amplificação em tempo real. Por isso que o nome é Real Time PCR, PCR em tempo real. Eu não vou precisar de uma etapa posterior, não preciso correr um gel de agarose, tá? Fazer uma eletroforese para observar, não. Aqui a gente tem uma tecnologia, tem mecanismos bioquímicos diferentes que, à medida que o material genético é amplificado, eu vou detectando aqui na tela do computador. Então, lá na PCR convencional, eu só consigo dizer o seguinte: se a amostra é positiva ou negativa. Na PCR em tempo real, eu consigo quantificar, eu consigo dizer a carga viral na amostra do paciente. Por isso que tem esse quezinho aqui, que é de quantitativo. Quando eu consigo dizer se é só positivo ou negativo, eu chamo isso de teste qualitativo. Quando eu quantifico a amostra, digo, olha, tem 5 partículas, 5 moléculas de RNA, tem 10, tem 20, tem 1 milhão de moléculas de material genético do vírus. Aí eu estou quantificando, tá? Então, a gente chama de Real-Time Quantitative PCR. PCR, né? Como eles gostam de dizer em inglês. Então, o que esse aparelho faz? O que o PCR em tempo real faz? Ele vai realizar a termociclagem, as mudanças de temperatura. Para eu detectar a amplificação, eu preciso que um agente fluorescente se ligue naquele DNA que está sendo amplificado. Então, eu preciso ter uma lâmpada com comprimentos de onda específicos que vão excitar o agente fluorescente. Então, se são produzidas novas cópias, tem uma molécula que é excitada e começa a brilhar. E aí eu consigo detectar isso no aparelho e aparece a curva de amplificação aqui no computador. Eu preciso ter um filtro para filtrar os comprimentos de luz, para dizer qual é a fluorescência que está sendo emitida pelas moléculas que estão sendo polimerizadas. Eu preciso detectar a variação da fluorescência. Se tem mais material genético, mais fluorescência. Se tem menos, menos fluorescência. Isso precisa ser detectado. E eu preciso transformar essa fluorescência em números para dizer quantas cópias, por exemplo, no material que eu estou amplificando foram produzidas. Então, esse é o diferencial desse PCR em tempo real, desse termociclador. O anterior da PCR convencional, ele faz somente a variação de temperatura, que a gente chama de gradientes de temperatura. Esse não. Além de fazer os gradientes, ele consegue realizar todos estes processos aqui. Agora, eu tenho 2 formas, que são as mais conhecidas, talvez, de fazer uma PCR em tempo real. Tá? Eu tenho uma PCR em tempo real que a gente chama de método CyberGreen e o outro é o método Tachman. Então, olha só, eu tenho o nosso RNA, de uma amostra possivelmente positiva do paciente, olha, que vai ser transformado em DNA complementar. E esse cDNA é o material genético que vai ser amplificado. E aí a gente vai ter de novo, olha, anelamento dos primers, extensão
e aqui a gente vai ter a repetição do ciclo. Só que o que a gente tem de diferente aqui? No Cybergreen, lembra, eu não vou fazer eletroforese, então eu tenho que ter um jeito, uma molécula que sinalize para o aparelho que eu estou tendo amplificação. No Cybergreen, eu uso um intercalante na fita de DNA. Toda vez que eu tiver uma dupla fita, eu vou ter uma molécula fluorescente que vai se ligar no meio dela para que ela emita um comprimento de onda que possa ser detectado pelo aparelho. Então, se eu tenho dupla fita, quer dizer, teoricamente, que o meu material genético está sendo amplificado. Mas só que tem um porém no Cybergreen. Eu posso ter, na hora da extração do material genético, eu posso extrair o RNA do vírus, mas eu posso extrair RNA do hospedeiro. Eu posso extrair DNA humano. Se eu tiver contaminação aqui, esse fluoróforo, essa molécula fluorescente aqui, verde, ela não vai se ligar somente no DNA complementar do vírus. Ela vai se ligar em qualquer tipo de DNA que ela encontrar na amostra. E aí isso torna o Cybergreen pouco inespecífico. Ele é mais barato, mas só que no final, como é que eu vou fazer para liberar o diagnóstico do paciente, se positivo ou negativo? Só pela fluorescência não dá. Porque eu posso dizer que foi emitida a fluorescência, quer dizer que amplificou dupla fita, mas essa dupla fita foi do paciente ou foi do vírus que estavam infectando? E aí, a gente tem que ter uma ferramenta que a gente chama de curva de dissociação. Eu coloco o aparelho para trabalhar em uma temperatura específica para separar somente as minhas fitas de interesse. Ou seja, para que eu consiga diferenciar o que é material genético viral e o que é material genético do hospedeiro. Porque lá, quando eu extraio o material genético também do hospedeiro, tá? Junto com o material genético do vírus. Isso pode contaminar a minha reação. Agora, o método que está sendo utilizado é esse aqui, ó, que é um dos mais utilizados, na verdade, em diagnóstico, que é o método Tachman. O que acontece aqui, gente? Olha, a gente tem a fita do DNA complementar, o oligonucleotídeo, que vocês já sabem para o que serve, e além disso, eu tenho a presença de uma molécula adicional aqui. Essa molécula nova que está surgindo, a gente chama de sonda. É uma sonda de hidrólise. O que é uma sonda, professor? É um pedacinho de DNA complementar que vai se ligar numa região diferente do primer. Olha, o primer se liga aqui, na próxima região 3', e a sonda se liga quase ao lado do primer. E essa sonda ela tem duas moléculas fluorescentes que vão fazer com que toda vez que eu amplifique a fita nova, olha aqui, ela vai ser amplificada nesse sentido. Eu libere essa sonda, a gente vai hidrolisar ela, e se está tendo extensão, se está tendo polimerização de uma fita nova na amplificação, essa sonda vai emitir uma fluorescência quando ela é quebrada pela polimerase. E essa fluorescência vai falar para o meu termociclador que está ocorrendo a amplificação. Então, quanto mais fluorescência é captada pelo aparelho, mais cópias de DNA eu vou ter no final do processo. Então, essa sonda, ela tem dois fluoróforos aqui, olha, o azul e esse mais escuro, esse quase marronzinho, que vão estar juntos. Quando eles se separam, um deles vai emitir uma fluorescência dizendo que está ocorrendo a extensão, olha a seta da extensão aqui, ó, que está ocorrendo a polimerização. E essa fluorescência emitida vai ser detectada aqui e vai me gerar um gráfico. E esse gráfico vai gerar uma curva, olha. Quanto mais alta a curva, mais polimerização e mais fluorescência. Isso quer dizer o quê? Que eu estou tendo a amplificação daquele material genético inicial. E aí, isso vai ser detectado em tempo real na tela do computador. Eu tenho uma vantagem que eu consigo detectar múltiplas fluorescências diferentes nesse teste. Ou seja, eu posso colocar uma sonda para o coronavírus, eu posso colocar uma sonda para a influenza, isso não é feito, mas eu posso fazer daqui a um tempo, quem sabe, na mesma reação, detectar influenza e coronavírus junto.
no mesmo teste, sem precisar fazer duas PCRs separadas. E por conta de todo esse aparato aqui, ela é mais cara. Ela é um teste caro, tá? Então, esse é o sistema Tachman de detecção de ácidos nucleicos. Vamos aprofundar um pouquinho mais? Então, olha só. O que a gente tem aqui? Ó? Olha, aqui é a fita do DNA complementar, o oligonucleotídeo iniciador ou primer, ataque DNA polimerase que vai amplificar, olha, quando o ataque vem adicionando nucleotídeos e ela encontra a sonda, olha como a sonda é complementar também, ela é feita de nucleotídeos, olha, tá? São pequenos, um pequeníssimo fragmento de nucleotídeos que vai se ligar aqui também, por complementaridade das bases. Só que nas extremidades ela tem os fluoróforos. Para um, a gente vai chamar de reporter e para o outro de quencher. O que o reporter faz? Ele é um agente fluorescente utilizado para detectar a amplificação do alvo. Então, quanto mais amplificação, mais reporter vai ser liberado. E esse reporter ele pode ter comprimento de onda diferente. Ou seja, eu posso colocar reporters para alvos diferentes. Nesse caso aqui é o cDNA do corona. Mas se eu quisesse fazer uma reação que a gente chama de multiplex, de múltiplos alvos, eu poderia colocar outras sondas para outros vírus, tá? Mas nesse caso, vamos considerar só uma sonda para esse vírus aqui. Para esse exemplo aqui, na verdade. Porque o diagnóstico usa 3 tipos de sondas diferentes lá na reação. Aí, olha só, o que o quencher faz? Ele inibe a fluorescência do repórter. Porque imagina, se esse repórter ficasse liberando sua fluorescência o tempo todo, mesmo que não tivesse cDNA do vírus, isso ia gerar um falso positivo. Então, o repórter só se libera, só se afasta geograficamente do quencher quando eu tenho de fato a amostra do paciente positiva, quando eu consigo amplificar essa amostra. E aí, olha só, eu tenho nesse processo aqui a absorção do reporter pelo quencher. Quando o ataque amplifica uma nova molécula, esse reporter aqui ele é liberado, então isso acusa para o aparelho que houve uma polimerização. Essa sonda ela vai ser clivada, olha, vai ser quebrada ao meio. E se o quencher está longe do reporter, o reporter pode emitir a fluorescência. E o reporter só emite a fluorescência se tiver, opa, polimerização pelo ataque. Então, o ataque vem adicionando nucleotídeos e quebra a sonda. Professor, e se não tivesse, se a amostra do paciente for negativa, eu não vou ter primer se ligando a nada, porque eu não vou ter observado a transcrição reversa, então eu não vou ter cDNA se a amostra for positiva. Então, eu não vou ter toda essa reação em cadeia aqui. Então, lembra, a mudança na PCR em tempo real é essa aqui, ó. É uma sonda que é fluorescente. E quando eu amplifico material genético, o alvo, tá? Que é complementar, o oligonucleotídeo é complementar, a sonda também, o fluoróforo vai se liberar. E aí ele vai me dizer lá no aparelho que eu tenho fluorescência. Esse nome Tachman, ele vem de Pac-Man. Talvez vocês não se recordem, porque antigamente a gente tinha um jogo, ele tem algumas versões mais novas, que a gente chamava aqui no Brasil de Come Come. Mas o nome era Pac-Man. Era um negocinho nojento que vinha comendo essas bolinhas aqui. Olha, a gente ia conduzindo ele para ele comer as bolinhas. Então, o idealizador desse método aqui, ele pensou na polimerase como se fosse um Pac-Man. E vai comer o quê? A sonda liberando o reporter. Então, a polimerase seria o Pac-Man. Por isso que virou Tachman. Porque esse TAC, lembra, que é da enzima que é termoestável, da termos aquáticos, lá da bactéria, do lago termal que ela foi retirada. É uma viagem, mas são coisas da biologia molecular. Então, olha só. Vamos ver agora a PCR quantitativa precedida de transcrição reversa. Porque lembra, RNA do vírus precisa ser transformado em DNA. Nossa, professor, pensei que esse RT aqui era de tempo real, de real time. Não, isso aqui é de transcrição reversa. Porque o que me diz que a PCR ela é em tempo real é esse Qzinho aqui, que é o Q de quantitativo. Porque a PCR em tempo real ela quantifica o material genético, ela me dá a carga viral.
A PCR convencional, lembra, ela não tem esse Q na frente, porque ela é qualitativa. Então, quando você vê a qPCR, você já sabe que é uma PCR em tempo real. E se tem o RT na frente, é porque ela é antecedida por uma transcrição reversa. Eu vou pegar RNA e transformar em DNA. Então, vamos lá. Coletei a amostra do paciente, extraí o material genético e vou usar o método Tachman. Fiz a mix, misturei a amostra do paciente com enzimas, com a sonda, agora, que é um reagente novo na nossa mistura. Botei o primer, botei os nucleotídeos, botei o cloreto de magnésio. Olha só, produzir, na verdade, aqui eu tenho já a produção de uma molécula de cDNA. A gente já passou pela transcrição reversa. Então, aqui eu já tenho cDNA. Esse cDNA, ele vai ser desnaturado da sua fita complementar, lembra? Né? E aí, eu vou ter a ligação agora, antes do primer, eu vou ter a ligação da sonda. Olha, o reporter e o quench, lembra? A sonda é uma sequência de nucleotídeos, olha. Ela vai se ligar. Por exemplo, aqui, olha, A com T, G com C, C com G, etc. Depois que a sonda se liga, eu tenho o anelamento do primer. Olha aqui o primer se ligando, ele é complementar também. E aí a TAC polimerase vai trabalhar. E ela vai adicionar os nucleotídeos que eu coloquei. De onde vem o nucleotídeo? Você lembra que a gente colocou o nucleotídeo no tubinho? E aí esses nucleotídeos vão sendo adicionados, formando uma nova molécula. Só que quando a TAC encontra a sonda, ela quebra a sonda, liberando o reporter. E aí isso diz para o equipamento que está acontecendo a amplificação. Quanto maior a fluorescência, mais moléculas foram produzidas. Isso me diz que mais moléculas foram produzidas. E aí que isso me gera um gráfico lá no computador. Enquanto a reação está acontecendo no termociclador, eu tenho a formação de uma curva de amplificação. Então, quando eu olho para o computador, eu posso ter essa curva aqui se a amostra do paciente for positiva. Se for negativa, eu não vou ter amplificação nenhuma. Então, não vou ter fluorescência nenhuma, então não vou ter a curva sendo mostrada. Então, eu tenho basicamente 3 etapas da PCR em tempo real aqui em relação à curva de amplificação. Eu tenho 3 fases, que eu chamo a primeira de fase inicial, onde eu tenho ainda pouca fluorescência, os reagentes de ataque ainda está trabalhando pouco, recrutando nucleotídeos para extensão da fita. Só que olha só, o que eu tenho nesse gráfico aqui? No eixo Y, que é este aqui, eu tenho a fluorescência. Então, quanto mais alto o gráfico, mais fluorescência vai ser detectada. E aqui no eixo X eu tenho o número de ciclos que eu programei o equipamento para fazer. Lembra que quando eu falei para ti sobre desnaturação, anelamento e extensão, disse que era um ciclo? Então, eu posso programar o aparelho para fazer isso repetidas vezes, esses gradientes de temperatura diferentes. Então, em média, a gente programa uma PCR em tempo real para 40 ciclos. Então, aquele processo se repete 40 vezes. Anelamento, desnaturação, extensão. Anelamento, desnaturação, extensão. Imagina, se de uma cópia eu produzo 2, no final de 40 ciclos eu tenho bilhões de cópias de DNA. Em um processo que ele é exponencial. Esse aumento do número de cópias é exponencial. Então, eu tenho aqui o início, a fase de início, tá bom? Que representa o meu baseline. Então, olha só, até aqui, em 15 ciclos, eu não tenho ainda uma fluorescência se a amostra for positiva. Lembra que só vai ter fluorescência se a amostra for positiva, que a sonda vai precisar se ligar. E aí, olha só, eu não vou ter uma fluorescência suficientemente detectável. Mas só que lá pelo 15º ciclo eu vou ter tanto material genético amplificado que a minha curva de amplificação, que a minha fluorescência ela vai começar a aumentar. E quanto mais ciclos vão passando, maior a fluorescência. E essa curva vai começar sendo detectada em maior grau. Olha. Aí a curva vai aumentando, mais fluorescência, mais moléculas, até que chega um momento que essa curva ela se estabiliza. Ela fica constante, olha. Então, quando eu tenho o aumento da fluorescência que está sendo captada pelo aparelho, tá? Isso quer dizer que eu tenho muitas moléculas sendo produzidas. Então, eu chamo essa segunda fase de fase exponencial.
eu estou produzindo uma quantidade, um número exponencial. Uma vai gerando duas, duas, quatro, quatro, 8, 16, 32, 64, e aí a gente tem diversas cópias desse material genético. Só que chega um momento da reação, que mais ou menos aqui pelo ciclo 30, quando já aconteceu 30 vezes a desnaturação, anelamento dos primes e extensão, que aqueles reagentes começam a ser consumidos. Tá? O cloreto de magnésio acabou, não está mais ativando ataque. Os nucleotídeos acabaram também. E aí eu não tenho mais a reação química acontecendo, não tenho, os reagentes foram acabando. E aí eu não tenho mais captação de fluorescência. Mas olha aqui quantos ciclos já foram realizados e olha a quantidade de material genético que foi produzida. Quanto mais alta a curva, mais material genético, teoricamente. No mundo real, a gente tem algumas variações que podem acontecer, mas isso é um assunto para outros momentos. Então, quando a gente alcança a fase de platô, quer dizer que já amplificou o que tinha de amplificar, aí coloca aí milhões de cópias, e os reagentes já foram consumidos, olha. Tá? E a gente vai tendo uma acidificação daquele meio. E aí isso acaba inibindo um pouco o ataque. E aí a gente não tem mais amplificação detectada e a reação acaba. Isso, em média, leva de 1h30 a 2 horas para acontecer esse ciclo aqui. Ó. Tá? Então, isso aqui seria uma amostra positiva. E a negativa, professor? Está aqui também, vamos dizer. A gente está testando 2 amostras. Cadê a negativa? Ela não vai aparecer. Porque se é negativo, não tem RNA e eu não vou ter a reação em cadeia da polimerase. Só amplifica a amostra se ela for positiva. Agora, olha aqui. Aqui eu tenho exemplo de 4 amostras positivas. Olha aqui, fase inicial, exponencial e platô. Mas que linha é essa aqui? Ó? Essa linha é o threshold. O threshold é o meu limiar de detecção. Então, eu vou estabelecer aqui uma linha de chegada para as minhas amostras. Então, eu posso mexer esse threshold para cima ou para baixo. Quanto mais acima eu coloco, vamos dizer que esse threshold esteja cortando bem aqui, ó. Isso quer dizer que eu só vou considerar as amostras que foram positivas a partir do 25º ciclo. Olha. Aí, normalmente, a gente deixa o threshold, cada PCR vai ter um local específico para que eu localize esse threshold. Aqui, a gente botou ele por aqui. Ó. Então, quer dizer que quando eu tivesse essa quantidade de fluorescência aqui, eu ia considerar uma amostra positiva. Então, olha, quantos ciclos foram necessários para que a fluorescência ultrapassasse o meu limiar de detecção? 20 ciclos. Ó. Então, quer dizer que depois de 20 repetições daqueles ciclos, eu já tenho quantidade suficiente de material genético amplificado para dizer que a minha amostra é positiva. Então, olha, 20 ciclos eu já considero positivo. Mas eu posso ter amostras que vão amplificar mais tardiamente. Eu posso ter uma amostra que ela vai começar a subir bem aqui, ó, 25, e fazer um novo gráfico. E aí, o que eu posso inferir? Eu posso dizer o seguinte, ó, que essa amostra que amplificou mais cedo, ela tinha uma maior carga viral, ela tinha uma maior quantidade de material genético que essa amostra que subiu mais tarde. Ó. E as amostras que sobem aqui, no finalzinho, fazem uma curva bem baixinha, eu já não considero, porque eu não sei se realmente era uma amostra positiva. Normalmente a gente repete essa amostra do paciente que amplifica muito tardiamente, tá bom? Então, olha aqui, ó. Delimitei o threshold e aqui, olha, a amostra começou a amplificar no ciclo 28, vamos dizer assim. Ó. Essa aqui, a azul, já amplificou próximo de 40, num total de 50 ciclos. Ó. Então, posso dizer que a vermelha ela tinha uma maior quantidade de material genético que a azul. A azul demorou mais para emitir fluorescência, porque demorou mais para produzir uma quantidade de material genético, uma concentração que pudesse ser detectado pelo aparelho. Então, aqui eu teria umas 4 amostras positivas. Olha, essa aqui fez uma curva bonita, essa aqui uma curva mais baixa, e assim por diante. Tudo bem? Agora, volta para o vírus. Quando estavam estudando para padronizar um diagnóstico molecular para o coronavírus, eles observaram 3 partes do genoma do vírus que eram as mais conservadas, ou seja, que sofriam poucas mutações,
toda vez que a gente colocasse aquele pedaço do material genético do vírus, ele pudesse ser detectado e amplificado. Então, olha só, são 3 regiões conservadas dentro do genoma do vírus. Olha. A ORF1AB. Então, quando eu quiser produzir uma PCR em tempo real, eu posso usar esse pedaço aqui. Então, eu vou construir uma sonda e vou construir um primer que vai se ligar bem aqui. Então, eu preciso conhecer a sequência nucleotídica desse gene para fazer a sonda que vai ser complementar, para fazer o primer que vai ser complementar esse pedaço aqui. Mas também eu posso usar o gene E. Olha, eu posso usar esse pedacinho. De novo, eu tenho que ir lá, conhecer essa sequência. Então, como é que faz isso para saber quais são os nucleotídeos? Através do sequenciamento. Então, alguém sequenciou o vírus, disse para a gente exatamente qual era a constituição nucleotídica desse RNA, para eu poder bolar quais óligos nucleotídeos, quais primers eu ia botar e qual sonda. Porque se eu não conheço a minha sequência do vírus que eu vou usar para amplificar, não posso desenhar um primer e uma sonda, porque eles têm que ser complementares. E eu tenho também a sequência do gene N, ó, que é o gene da proteína do nucleocapsídeo, que está bem aqui. Agora, tem uma diferença. Segundo o protocolo lá do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, que bolou algumas dessas metodologias de PCR em tempo real, esse genes, o gene da ORF1 aqui, ó, 1AB, que é o gene da RNA polimerase, RNA dependente, e o gene E apresenta uma alta sensibilidade. Ou seja, se tiver 3,6 a 3,9 cópias, 3 pedacinhos, vamos considerar 4 para arredondar. Se tiver 4 pedaços de DNA na amostra do paciente, na verdade, de RNA viral, se tiver 4 pedacinhos de RNA viral, alvo, eu já consigo começar a detectar. Eu já consigo amplificar a partir de 4. Enquanto que, se a gente usar o gene N como alvo, eu preciso ter 8. Então, eu preciso ter 8 pedaços de RNA depois que eu extrair, tem que ter no mínimo 8 para detectar. Gente, mais 4 e 8 cópias de RNA é pouquíssima coisa. Então, esses testes eles são confiáveis e altamente sensíveis. Olha. É muito difícil chegar nessa sensibilidade. É muito difícil projetar um teste que consiga detectar de 3 a 8 cópias. Tem que ser um teste muito sensível para ele conseguir ir lá naquelas 4 ou nas 8 cópias e começar a amplificar a partir de lá, tá bom? Só que, via de regra, quando a gente extrai o material genético da amostra do paciente, não vem só 3, não vem só 4, só 8 cópias. Vem muito mais. Porque, pensa, dentro de cada célula, quantas partículas virais tinham? Quantas cópias do RNA viral tinha dentro de cada partícula viral? Aí isso vai depender muito da fase de replicação do vírus, do tempo de doença do paciente, etc. Tá bom? Aí, olha só. A gente tem alguns artigos que descrevem. Ó. Olha aqui, ó. Professor, como é que eu vou fazer para o meu primer se ligar lá? Como é que eu vou desenhar esse primer? Não tem que ser complementar? Então, se eu conheço a sequência do vírus, eu vou desenhar, olha aqui o meu primer aqui, ó, com as bases nitrogenadas específicas, ó. Um dos principais que está sendo utilizado, inclusive é o que é recomendado pelo CDC dos Estados Unidos, é esse aqui, que usa o gene N. Então, ele quer detectar 2 partes do gene N. Ó. Ele chama de gene, na verdade são 3. Ó. Gene porção N1, N2, N3. Então, isso tudo aqui, olha, vai aumentar a minha sensibilidade, a minha especificidade. E aí, olha só, eu vou ter um primer que eu vou chamar de forward, que é o que vai se ligar no DNA no sentido 5' 3', e o outro que vai ser o reverse, que vai se ligar no sentido 3', 5'. Não são 2 fitas de DNA? Um primer se liga numa e o outro se liga embaixo. Então, para um chama de forward e o outro chama de reverse. E aqui eu tenho a probe. O que é a probe? É a sonda. Eu vou ter a minha sonda lá, que é complementar também, olha só. Então, isso tudo aqui a gente envia para a empresa de biotecnologia e fala, olha, eu quero um primer, eu quero uma sonda com esse desenho aqui, com essa sequência. Mas para eu enviar isso, eu tenho que conhecer bem o material genético do meu vírus, tá bom? Então, essas são as sequências de primers e sondas usadas pelo CDC.
E aí, olha só, chegou o meu material, meu kit para fazer o teste. Ó. E aí, olha, eu vou misturar tudo dentro de um tubinho. E tudo já vem separadinho, bonitinho aqui, ó. Aqui eu tenho os nucleotídeos, então eu vou misturar. Não vai acontecer tudo em meia coisa, então eu vou misturar uma água, que ela é livre de nucleases, livre de enzimas que degradam ácidos nucleicos. Aí, olha, eu vou ter o primer e a sonda no tubinho, então eu vou lá, pipeto as quantidades. Olha, eu tenho ataque polimerase aqui, ó, junto com os DNTPs que vão se ligar ao RNA para fazer transcrição reversa também. E aqui eu vou ter os outros reagentes que vão fazer parte do mix. Ó. E eu misturo tudo isso e chego num volume de 15 microlitros por amostra. E tudo isso já vem aqui. A única coisa que não vem nesse kit dos reagentes é a amostra, né? Que a amostra eu vou lá, retiro do freezer para adicionar. E aí, normalmente, a PCR em tempo real é feita nessas plaquinhas aqui, ó. Então, eu faço a mix e eu vou adicionando aqui dentro, ó, a mistura dos reagentes necessários mais a amostra do paciente, ó. Então, para esse teste específico do coronavírus, o mesmo paciente, eu vou utilizar 3 poços aqui, ó, para a porção N1 do gene, a N2 que eu quero detectar, e ainda eu tenho um controle interno da reação. Eu chamo de RNase-P. O que é a RNase-P? É um gene humano. Então, se a RNase-P dá positiva na minha PCR, quer dizer que a minha extração do RNA foi bem feita. Porque se ela não der positiva, independente do resultado para o gene do vírus, a administração não foi feita corretamente. Então, eu tenho que ter um controle que eu extraí direito a minha amostra. E esse controle é o gene da RNase-P. Ela sempre tem que dar positiva, mesmo que as amostras do vírus dê negativa. O ideal seja que a amostra do vírus dê positiva e a RNase-P também. Mas se for uma amostra de um paciente que não tem o vírus, a o GNN dá negativo e a RNase-P dá positiva, porque ela é um controle da minha extração. Então, olha só, de novo, o que eu te falei anteriormente, o que eu considero uma amostra positiva para coronavírus? Olha, os 2 genes do vírus que a gente utiliza, a porção N1 e N2, tem que dar positivo, quer dizer que tinha material genético do vírus, e a RP, ou a RNase-P, tem que dar positiva, que me mostra que eu extraí, junto com o material genético do vírus, o material genético do paciente. Professor, mas esse material genético ele não vai se confundir? Não, porque lembra, cada primer, cada sonda é específico para um gene. Então, eu vou ter um primer e uma sonda específica para o gene humano, iguais, que vão ser diferentes dos genes que eu vou usar para diagnosticar o vírus. Deu para entender? E aí, o que seria uma amostra positiva? Olha, aqui, a amostra positiva, gente, ela seria, na verdade, aqui é o nosso controle positivo da reação. Olha. Lembra que toda reação tem um controle positivo e um controle negativo. O meu controle positivo ele sempre tem que dar positivo, tá? Que é para dizer que a minha PCR funcionou. O meu controle negativo é aquele poço, aquele tubinho onde eu não vou colocar a amostra do paciente. Vai ser só água e reagente. Ele sempre vai ter que dar todo negativo. Só por que o RP vai dar negativo aqui? Se eu disse que tinha que dar sempre positivo, porque aqui é o meu controle negativo, é o meu controle branco. Se desse positivo aqui, quer dizer que eu contaminei o controle positivo com uma amostra de algum paciente. Tá? Então, o negativo tem que dar todo negativo, não tem que ter nenhuma curvinha subindo lá no PCR. Essa aqui seria a amostra do paciente que eu extraí. Olha. Vamos dizer que seja uma amostra negativa, não tinha vírus. Então, olha, vai dar negativo para as porções do gene do vírus e vai dar positivo para o gene humano. Por que é positivo para o gene humano? Porque a administração foi bem feita, o meu controle interno da extração. Tá? Aí aqui ele mostra, olha, agora finalmente, analisando as amostras. Olha. Se os 2 genes dão positivo, se eu tenho curva dos 2 genes, e a RNase-P é positiva, eu considero que o vírus foi detectado. Eu interpreto o resultado assim, se eu tenho 3 curvas numa amostra do paciente. Se uma das curvas somente dá positiva, e o RP positivo, eu considero isso inconclusivo.
tá? Então, eu tenho que repetir a extração por alguns motivos. Agora, se os dois genes dão negativos e o controle da reação da extração RNase-P dá positivo, eu considero um vírus não detectado. Agora, se tudo dá negativo, quer dizer que eu fiz alguma coisa errada. Ou na extração ou na PCR. Porque pelo menos isso aqui tinha que ter dado positivo na amostra do paciente. Ó. Quer dizer que se tivesse dado positivo, quer dizer que eu extraí de forma correta o material genético. Então, aqui a gente considera os genes, o vírus, gene humano, aqui a interpretação. Tá bom? E basicamente, pessoal, era isso que a gente tinha para conversar nesse momento. Aproveitem o curso ao máximo, tá bom? E aí, eu posso pedir para o professor Akin encaminhar meu e-mail para vocês, para que a gente possa continuar conversando e com certeza vocês receberão materiais sobre essa aula. Um forte abraço, foi um prazer conhecer vocês. Tchau, tchau.